Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O bate-papo de caridade dessa semana tem a alegria de receber o confrade Sidney, atual coordenador da Comissão de Jovens do Conselho Central de Vitória. Confrade Sidney, seja bem-vindo. Gostaria que falasse um pouquinho da sua história aí como vicentino. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Foi inesperado. Geralmente a gente está nesse projeto, né, do bate-papo de caridade, entrevistando outros vicentinos, né, daqui da nossa área do Conselho Central e também do Brasil. E quando você me fez esse convite, eu fiquei muito feliz, né? Me sinto lisonjeado. Eu sou o confrade Sidney, atualmente faço parte da Conferência São Pedro, em Jacareí, na Serra. Sou natural de Paulo Afonso, na Bahia, onde iniciei a minha vida vicentina há 15 anos atrás, né? No dia 20 de agosto de 2005, através da Conferência de Criança e Adolescente Menino Jesus, do Conselho Particular Madre Paulina, do Conselho Central de Paulo Afonso. E de lá para cá eu tenho, né, vivido a sociedade São Vicente de Paulo, né? Iniciei numa conferência de criança e adolescente, depois fui para uma conferência de adulto, já ajudei na comissão de jovens, depois fiz alguns trabalhos também para o Conselho Metropolitano da Bahia e Sergipe. E em 2011 tive a alegria, né, de também fazer parte da formação dos missionários vicentinos e atuei como missionário vicentino, né, pelo CNB, Conselho Nacional do Brasil, de 2011 até 2005. E em 2016, né, andando por esse Brasil, voltei para o Espírito Santo e estou aqui há 4 anos morando aqui e ajudando também nos vicentinos daqui. Uma experiência boa aí dentro da caminhada na Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil, né? E um dos talentos do confrade Sidney é escrever, né? A gente já tem acompanhado aí alguns textos que ele publicou para o Conselho Nacional, e um desses textos fala sobre a missão continua. Gostaria que você falasse um pouquinho de como foi a inspiração para esse texto tão profundo. Walter, esse ano de 2020 está sendo um desafio para muitas pessoas, né? E para nós vicentinos não é diferente, porque nós também somos humanos, né? Às vezes nós temos aí um protagonismo tão forte assim na vida das pessoas que talvez a gente se sinta super-heróis, né? Mas nós também somos humanos, nós também desanimamos e essa pandemia, ela trouxe esse questionamento, né, para muitas conferências, para muitos confrades e consórcias, né, se poderiam continuar realizando seus trabalhos, né, como é que seria depois dessa pandemia, né, que a gente está um pouco fragilizado mesmo, né. E a inspiração, ela veio realmente assim, meio que surge, né. São luzes que vêm e você vai, né, trabalhando em cima daquilo. Mas a experiência das missões vicentinas, né, a gente costuma falar que todo vicentino ele é missionário por natureza, né? A partir do momento que você sai da sua casa para ir visitar um assistido, você já está fazendo uma missão, né? Você se desloca, então você é um missionário. E eu usei essa experiência missionária para falar sobre a missão continua de um fato que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. Poderia ter citado qualquer outro fato, né? Porque as experiências missionárias vicentinas, elas são muito marcantes e elas têm algumas características que, se você pegar assim para poder filtrar, você vai tirar um grande aprendizado daquilo dali. Como em tudo na nossa vida, né? Então eu associei essa pandemia a uma tempestade, né? A uma tempestade. E nesse artigo que eu escrevi para o Nacional,
Eu falo justamente isso, sobre uma tempestade que nós enfrentamos no Mato Grosso do Sul. E a gente ficava meio que sem saber o que fazer, né? Eu sou baiano, não sou acostumado com frio, então eu passei um frio danado lá que o pessoal brincava comigo lá, esse baiano aí vai morrer, né? Do frio. Mas com a graça de Deus, né? Deu tudo certo. E a gente se diverte também nas missões, né? A gente tá ali fazendo um papel seríssimo, né? Que é agradecer, principalmente agradecer ao trabalho realizado pelos confrades e pelas consórcias, incentivar o seu retorno, quando é possível o seu retorno, e também recrutar pessoas para poder, né? E no meio disso tudo a gente brinca, né? A gente revê amigos também, e no meio daquela brincadeira toda ali, um certo dia a gente foi fazer a oração da manhã numa igreja lá, e logo que nós saímos dessa igreja começou a chover. Aí eu sou um pouco gaiato, né, como a gente chama lá no Nordeste, e eu vi uma construção ali, né, peguei um caco de tijolo, aqueles laranja, não tem? Aí risquei um sol, né, e fiz um desenho feliz, um sol feliz ali, e, né, porque eu lembrei que na minha infância, quando chovia, quando a gente queria brincar na rua ainda, a gente pegava um caco de tijolo, desenhava o sol no chão e só era esperar que o sol logo ia aparecer. E foi dito e feito, né? Pouco tempo depois ali, aquela chuva que estava, né, nos pegou ali desprevenidos, parou também. E às vezes é necessário que a gente faça isso, né? A gente pegue lá um caco do que sobrou, né, dessa tempestade que a gente enfrenta na nossa vida, a gente tem enfrentado nessa pandemia. A gente pega, desenha um sol enorme, né, e espera a tempestade passar, porque ela vai passar, né? E no momento que eu fiz isso lá no Mato Grosso do Sul, as pessoas que estavam ali em volta, os missionários, eles também ficaram comovidos, porque também relembraram, né, essa brincadeira de criança, né, mas que tem tanto significado se a gente parar para refletir. Nessa sua atitude, você traz para nós uma reflexão muito profunda, né? De ter realmente ação para que a gente ultrapasse as nossas dificuldades. E aí a gente pensa um pouquinho, todos nós temos os altos e baixos na nossa vida, né? E na Sociedade São Vicente de Paulo não é diferente. Nesse momento aí você retratou bem a questão da pandemia, a necessidade da gente avaliar as nossas atitudes, a nossa forma de ação, a nossa forma de atuação junto às famílias, para ter o melhor resultado. E eu acho que é isso que a gente precisa sempre refletir, como ter uma atitude mais positiva de promoção diante do cenário que nós estamos vivendo. E aí dentro do texto você também aborda um pouco da esperança, né? A necessidade de ter esperança diante das situações difíceis. O que nós podemos fazer nos dias atuais para fortalecer essa esperança, essa ação contínua nas nossas unidades vicentinas diante do momento que estamos vivendo? Walter, no próprio texto eu coloquei o seguinte, né, que a esperança é um grande dom, né? Nós vicentinos, eu particularmente considero que nós somos os missionários da esperança, porque nós levamos esperança para a vida dos nossos assistidos, né? Atualmente nós temos levado a esperança para os membros da Sociedade São Vicente de Paulo, através dos encargos que nós temos, né? De dizer, olha, vai dar tudo certo, né? Continua que vai dar certo, né? Muitas pessoas precisam da nossa ajuda. Então nós somos missionários da esperança, né? E a esperança, ela traz consigo, né? Quando você passa assim, poxa, eu tenho esperança. Então você é uma pessoa perseverante, né? Então a esperança, ela tem a capacidade de apostar em um futuro melhor e trazer consigo a capacidade de se reinventar, que é quando você para, pensa e planeja, né? Que também não adianta você ter só esperança e ficar com o braço cruzado. Você tem que ter ação, né? Como eu falei, você tem que pegar um tijolo lá e riscar o sol. Essa já é uma primeira ação. E depois disso continuar que as coisas elas vão melhorar, né? E
quando a gente fala assim também de esperança, eu usei uma referência, né, de das florestas, né? As florestas, elas têm, né, elas também passam pelas tempestades, é porque a gente não está lá para ver, né? A gente não acompanha no nosso dia a dia, mas elas passam por grandes transformações ali, árvores caem, né? E acontece aquela, né, aquela confusão toda ali. Mas pouco tempo depois, né, algum tempo depois, a floresta ela vai estar restabelecida, né? Se a gente pudesse dizer assim, as florestas também têm esperança. Lógico, tudo que é criação de Deus deve ter essa, né, essa capacidade de se reinventar. Então a gente também deve pensar dessa maneira, né? Ser como uma floresta, né? Como uma árvore, né? Tem até um dizer que fala assim que acho que é o bambu, né? Que por mais forte que o vento seja, né? Parece que o bambu ele entorta, né? Mas ele não quebra. Então a gente também tem que ser dessa forma. E isso é ter esperança. Legal. Sidney, para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo ou apenas nos ouvindo, para ter acesso a esse texto tão rico, onde ele está publicado? Esse texto ele foi publicado no Boletim Brasileiro, da edição setembro e outubro de 2020. Quem puder ler ele, refletir sobre ele, né? Algumas pessoas já até me mandaram já uma mensagenzinha falando que leu na conferência. É muito bom. Não é porque eu escrevi, mas é assim para refletir. Na verdade, todo o conteúdo do Boletim Brasileiro ele deveria ser levado para as conferências, né? Para a gente se discutir. Às vezes falta uma leitura espiritual ali, né? E acaba a gente deixando de lado o nosso Boletim Brasileiro, que é muito rico, né? Então, está lá disponível no Boletim Brasileiro. Quem tiver a oportunidade de ler, leia ele. O artigo ele está no Departamento de Missões, né? Na parte que se fala de missões. Que legal. Eu tenho certeza que muitos acessarão e terão a oportunidade de ler e transmitir essa mensagem nas nossas unidades vicentinas, nas nossas comunidades, pelo mundo afora, né? Como a gente está chegando já ao fim do bate-papo, Sidney, que mensagem você gostaria de deixar para aqueles que estarão nos vendo e ouvindo em relação a esse momento que estamos vivendo, ao retorno aí das nossas unidades vicentinas em termos das nossas reuniões? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é exatamente o que o texto fala, né? Tenhamos esperança, né? Dias melhores virão, com certeza. Essa tempestade que nós estamos enfrentando aí, ela tem sido muito difícil para muitos, né? Para nós que estamos lidando com ela, né? Com os nossos assistidos, as nossas conferências, mas tem esperança e muita fé em Deus que tudo isso vai passar, né? Tudo isso vai se normalizar e nós vamos poder voltar cheio de garra, de ânimo e vontade de querer fazer mais pelos nossos mestres e senhores. É isso. Que legal. Nós agradecemos a sua participação e que todos os confrades e consórcios das nossas unidades vicentinas possam colocar em prática essa esperança com atitudes positivas para melhorar cada vez mais o nosso atendimento aos nossos mestres e senhores. Muito obrigado, confrade. Fique com Deus. Obrigado, Walter. Tchau. Tchau.